Olá, amigos. O convidado de hoje é santista, integrou por muitos anos a Seleção Brasileira de Ginástica, foi também do Cirque du Soleil e hoje integra o Circo Rudá, uma companhia circense criada por ele mesmo. Gustavo Lobo, muito legal ter você aqui, seja bem-vindo. Olá, obrigado, Gustavo, pelo convite. Uma honra estar aqui fazendo parte desse programa. Vamos começar falando do Marabá, que é o espetáculo mais recente. Queria que você falasse um pouco da história do espetáculo, como que ele foi concebido. O início, voltei para o Brasil e, depois de toda a minha experiência fora do país, eu precisava de um tema para o novo projeto. Nós fizemos o Rudá, um Sonho Real e o novo espetáculo seria esse novo espetáculo, que não sabíamos o nome. Então, da onde veio Marabá? Após eu viajar ao Brasil, eu falei, preciso fazer uma pesquisa artística sobre a identidade do brasileiro, porque aqui nós temos japonês, alemão, chinês, europeu, enfim, é uma miscigenação gigantesca. Então, bacana, vamos fazer um espetáculo brasileiro com raiz nacional, e Marabá em Tupi-Guarani significa europeu com índio, né? Então, como iniciar esse tema tão complexo, né, sobre essa miscigenação dentro de um espetáculo circense? Então, foi uma criação de 3 mãos, Neide Veneziano, a Leandro Vieira, campeão carnavalesco pela Mangueira, e eu. Então, se juntamos e falamos, pô, vamos pegar um pequeno pedaço do início da nossa colonização, mostrar os franceses na caravela, em alto mar, em 1500, chegando no desconhecido, encontrando bichos, animais, índios, etc. E aí inicia-se o Marabá, que é realmente esse encontro do europeu com a Índia. Então, montamos toda a linha do roteiro do espetáculo em cima dessa história. E no segundo ato, nós avançamos a história em 400 anos, aterrissando no Porto de Santos, em 1920. Então, Marabá se torna um estivador portuário. Nas suas horas vagas, ele também trabalha como faxineiro de um circo. Então, ele vai no backstage do circo, fica limpando, olhando os artistas, sonhando em ser um artista. E no final ele realiza o sonho dele no último quadro, dentro do espetáculo maior, o grande circo, ele fazendo as acrobacias e realizando o sonho dele. Você foi atleta, foi também artista circense. Como é que foi esse trabalho a 6 mãos? Com a Neide, diretora teatral premiadíssima, e com um cara que acabou de ganhar o carnaval no Rio de Janeiro, campeão do maior carnaval do mundo. Como é que foi dividir esse trabalho? Fantástico, cada um na sua casinha, né? A Neide com o roteiro, o Leandro com figurino e concepção artística, eu com a direção geral. Então, foi assim, realmente uma criação bem aprofundada, em cada um na sua área. Então, foi super positivo, o resultado está no espetáculo e parece que está agradando. A opção por montar espetáculos ligados à história ou à cultura brasileira já vem desde a primeira, né? Desde o Rudá, inspirado também muito fortemente na cultura brasileira. É um conceito que você quer seguir em frente? É em cima disso que você vai trabalhar os outros espetáculos, a identidade brasileira em si? Não necessariamente. O Rudá, um Sonho Real foi, transportamos um bairro para dentro do teatro, né? Então, o que desenha o espetáculo inteiro é brincadeiras de infância, etc. Então, eu acho que não está linkado somente ao Brasil, sim, etc. Brasileiro, né? Ao brasileiro, assim. E como que tem sido essa vida de empresário, Gustavo? Lidar com o lado artístico, que tem que ser criativo e por isso mesmo tem que ser um pouco caótico, né? A criatividade exige um certo desprendimento das coisas terrenas. Sim. E, ao mesmo tempo, o lado de empreendedor, de empresário, que tem que ser muito disciplinado. É muito complexo, a disciplina, sem dúvida, mas realmente, sendo empresário no país, ainda mais do ramo cultural, é muito complicado. Então, um exemplo simples é um projeto de 2018, onde se monta-se uma pré-produção toda organizada dentro das planilhas, etc., etc. É muito difícil você manter à risca
o cronograma, né? Então, e um cronograma onde, um exemplo, uma montagem com 20 pessoas, né? 20 carregadores, etc., chegando a 30 pessoas, você precisa de um dia, né? Tá pontuado em um dia para executar aquela tarefa diária. Às vezes demora um dia, 2, 3, 4, e 4 dias assim, dentro de uma planilha com 20, 30 pessoas, realmente fica uma coisa complexa e não é simples. Então, cobrar o escanteio e correr para a área para cabecear faz parte, né, aqui do Brasil e para mim não está sendo diferente, mas desafiador. Estou feliz em estar à frente de uma companhia, de um circo, e estar entendendo todas essas barreiras que o brasileiro enfrenta todos os dias, né? Uma escola também, de certa forma, né? Sim. Quantas pessoas ao todo envolvidas no fazer desse espetáculo? Diretamente 40 pessoas, entre artistas, técnicos, produtores, a equipe da Front House, então diretamente 40. Agora, para montagem, no dia da montagem e desmontagem, a gente tem uma rotatividade aí de quase 100 pessoas. Gera muito emprego, então, né? Graças a Deus. O teu espetáculo, ele exige uma preparação técnica que dificilmente você vai encontrar aqui no Brasil. Como é que tem sido a busca por profissionais para integrar esse espetáculo? Tanto na área artística quanto na área técnica, Gustavo? Na área técnica, não encontrei. Tirando administradores, financeiro, enfim, profissionais já que não precisa de uma especialização, não tem. Então, o que tem é um pessoal que realmente não de uma visão empresarial, assim como, né, da escola que eu vim, do Cirque du Soleil, assim como outras companhias menores, Cirque Oise, Teatro Sunil, e não tem. Então, tive que realmente construir tanto da parte técnica, de produção, como a parte artística. A parte artística mais tranquila, que nós temos artistas no país de qualidade, então não tive muitos problemas, mas muito complexo na parte como empresa. Então você está, na verdade, criando um mercado novo aqui, né? É um trabalho também pioneiro nessa área. Construindo, é uma construção, né? Quando se fala construir um espetáculo, não é só o espetáculo, e sim toda uma estrutura que vai atender e construir e montar o espetáculo e fazer com que ele continue, né? A fazer a turnê. Então, o profissional que conhece realmente de turnê ou já está empregado ou realmente boa sorte, né? Por quantas cidades já passou e até quando que vai a turnê do Marabá? O Marabá passou em Brasília, agora a segunda cidade aqui em São Vicente. Estamos com planos de ir para São Paulo, ainda entendendo todo a estrutura do nosso circo para fazer uma turnê duradoura. O teu trabalho está sendo quase que de formação de público, então, né? Porque as pessoas ainda têm a ideia aqui no Brasil de um circo diferente do que é o Cirque du Soleil e o que é o trabalho que você faz também. Sim, está sendo uma formação de plateia para o Circo Rudá, porque o público ainda, quando se vê uma tenda de um circo nacional, está quase que linkado ao circo tradicional. E o Circo Rudá, na verdade, é um circo contemporâneo hoje. E assim, ainda não somos conhecidos, estamos nossa segunda cidade como tenda de circo, e o público, realmente, o nosso público é um público de boca a boca. Então, está sendo realmente complexo para a gente, mas acho que só por esse caminho que a gente consegue ter o respeito e a admiração do público, né? Por que Rudá? O nome do circo. Na pesquisa, o meu amigo Paulo Prado me perguntou qual é a minha maior inspiração. Eu falei que era minha mãe. E minha mãe se chama Yarian, os irmãos Arataci, Amazonia, Arauari, Irian, Íris. Então, vem um pouco dessa raiz tupi. E eu quis dar um nome para o Circo Rudá como um nome nacional, um nome de raiz brasileira.
Então, em Tupi-Guarani, significa um Deus que vive nas nuvens, colocando amor no coração dos homens. Perfeito. O Releitura de hoje conversa com Gustavo Lobo, criador do Circo Rodar. A gente se vê no próximo bloco. Olá, o Releitura está de volta. Hoje a gente conversa com o Gustavo Lobo, do Circo Rodar. Gustavo, você nasceu, cresceu e viveu um tempo aqui em Santos, né? Quais são as lembranças que te vêm à cabeça quando você volta aqui à cidade? Pegar a bicicleta, andar no Canal 6 e parar na praia. Quantos anos você morou por aqui? Desde quando eu nasci, eu só fiquei fora 10 anos, então estou com 38. Bastante tempo. Sim. As coisas elas foram acontecendo de forma planejada na tua vida ou você foi até certo ponto um passageiro dos acontecimentos, Gustavo? Não, sem dúvida, um passageiro, assim como muita gente. As coisas foram acontecendo mesmo. Nunca imaginei ir para um circo. Então, fui ginasta e ir para o circo foi realmente continuar fazer o que eu amo, que é acrobacias. Então, aí foi linkando uma coisa com a outra. E agora a gente vai falar um pouquinho mais dessa tua trajetória. Você começou muito cedo, né? Com 7 anos de idade, a fazer ginástica olímpica. Como é que foi isso daí? Como é que aconteceu isso? Foi teu pai que te inscreveu, né? Isso, foi meu pai. Natural de pequeno, sempre subindo em muro, dando pirueta. Ele identificou o talento e falou, bom, vou colocar o Gustavinho para pular. Então... E foi aqui em Santos mesmo que você fez? Foi no Brasil Futebol Clube, um projeto Tire as Crianças da Rua através do Esporte. Então, um projeto da Secretaria Municipal de Santos, na época, e era quase um projeto social, né? Então, realmente, essa sementinha, hoje, chegou onde chegou. E aí, desse ponto, até você integrar a seleção brasileira, quanto tempo levou e como é que foi? Primeira vez que eu defendi a seleção brasileira foi com 14 anos de idade. Então, eu iniciei com 7. Logo após, 7 anos depois. Fui seleção e não parei mais, né? Foi campeonato sul-americano, pan-americano, até conquistar, né, o primeiro mundial da história da ginástica olímpica brasileira. Foi em que ano isso? 98. 98. Em Moscou, na Rússia. Na casa deles. E aí você chega num ponto em que não existe aqui no Brasil estrutura para você treinar para competir em alto nível. Exato. Você se muda para os Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos. E aí acontece uma coisa que eu acho que só deve acontecer aqui no Brasil, né? Pelas regras da Federação Brasileira, você não poderia morar fora para competir pela seleção brasileira. Exato. E você estando aqui, você não poderia competir no nível que você traria muito mais resultado treinando. Como é que foi esse momento, Gustavo? Foi o momento que eu tive que decidir a minha vida, né, Gustavo? Então, eu treinava 10 horas por dia, com uma estrutura gigantesca em Miami, na época. E teve esse regulamento que né, para você ser seleção, você tem que treinar aqui no Brasil. Então, saí de lá com uma estrutura gigantesca, com uma carga horária, com treinamento e um trabalho já de 3 anos que eu já vinha fazendo com o Eloy Álvares, né, o dono do Universal Gymnastics. E que vinha dando resultado, afinal de contas, né? Na época só tinha 2 ginastas do mundo fazendo um salto, que era o Sukahara duplo carpado, eu e um chinês. Então, não tinha outra pessoa. Eu fui o primeiro nos Estados Unidos a fazer esse salto. Eu lembro que quando eu terminei a competição em Winter Camp em Las Vegas, veio mais de 10 universidades me oferecendo bolsa, né? Porque o nível que foi atingido ali realmente era para medalha olímpica. Então, eu tinha sido campeão mundial em 98, já estava estudando quem eu iria encontrar nas Olimpíadas. E engraçado, né? O Gustavo foi para o circo e as pessoas que estavam caminhando ao meu lado, né, os japoneses, os russos, os europeus, chegaram. Né? Então... Isso explica muito do nível do esporte brasileiro, né? Esse tipo de coisa é muito ilustrativa.
Explicando, nesse momento você decide abrir mão da Olimpíada, abrir mão do sonho de disputar uma Olimpíada com chance de medalha de ouro. Sem dúvida. E abrir mão da sua carreira de ginasta. Sim. No fim das contas. O que aconteceu, Gustavo? Eu vou sair dos Estados Unidos, vim para cá. Falei, bom, vamos lá tentar, vou ver com meus olhos, né? Eu tinha uma carga horária de 10 horas por dia de treino lá, aqui se transformou em 6. Eu ia para o ginásio treinar e eu tinha que sair do ginásio no horário correto, porque senão não tinha transporte para o meu hotel, né? E vice-versa, e voltar. Então, é um treinamento bem menor, bem menos planejado, com uma carga horária menor. E durei 6 meses, né, tentando. Eu vi o nível, realmente vi que o meu sonho era ser campeão olímpico. E eu sabia o que eu precisava para ser campeão olímpico. Então, eu não estava tendo a estrutura e a carga horária e o nível técnico também, que colocaram um treinador russo, mas que tinha um sistema que não falava com um sistema que foi construído toda uma carreira, né? Então, eu decidi, eu falei, não, eu sei que aqui a coisa vai para um caminho e eu preciso para outro. Foi quando eu aceitei o convite do Cirque du Soleil. Esse convite veio antes, então, de você tomar essa decisão. Foi uma decisão corajosa, mas você não se jogou, né? Você já tinha essa rede de proteção de fazer o treinamento lá no Cirque du Soleil. Sim, caminhou junto ali um pouco. Caiu do céu, né? E você foi para lá primeiro para fazer um treinamento, né? Conta um pouco desse comecinho. Sim. Quase com um estágio, né? Foi um estágio, na verdade, porque eu recebi o convite e tal, falei, pô, maravilha e tal, mas foi um contrato de 8 meses. Então, fiquei 8 meses, é uma formação de artista, eles dão treino de dança, música, movimento, acrobacias, enfim. E fiz esse curso de 8 meses, retornei para cá e fiquei aqui à deriva, porque voltei no final do ano e não tinha, né, a janela de contrato é janeiro, fevereiro, no esporte, então não podia assinar contrato com ninguém. E nesse meio tempo foi quando eu fui me aventurar no Porto e trabalhei como estivador portuário. Quanto tempo, Gustavo? Uns 6 meses. 6, 7 meses. Essa experiência você trouxe agora para o Marabá, né? Também um pouco. Exato. Essa experiência era para ser no primeiro espetáculo, no Rudá um Sonho Real. Ele mudou o percurso durante a criação, mudamos o tema, né? Foi para brincadeiras de infância. Mas, inclusive, nós temos a âncora no Rudá um Sonho Real, no primeiro projeto, que já vinha sendo trabalhado essa minha experiência no Porto. Mas o Porto, né, e essa experiência que eu tive maravilhosa, ela veio agora no Marabá. De que forma que essa experiência foi transformadora para você, Gustavo? Sem dúvida. Imagina, eu cheguei no porão pela primeira vez do navio, Gustavo, e aí eles falam, né, bater saco, né, café, açúcar, e me deparei de frente com um senhor de quase 70 anos. Então, eu vi o brasileiro ali mesmo, realmente, arregaçando as mangas, metendo a mão na massa e trabalhando. E foi super interessante para mim compartilhar esses momentos com esses guerreiros, né? Então, para mim é um orgulho. E uma prova da tua humildade também, né? Você já tinha sido campeão do mundo e você... Sim, vim sempre de uma família sempre guerreira também, batalhadora. E na vida todo mundo tem altos e baixos, né? Não tem essa. Tem que ter esse equilíbrio. E aí você recebe um telefonema do Cirque du Soleil. Nesse vai e volta, Brasil, Estados Unidos, você vai para o Canadá, né? Exato. Eu lembro que eu estava em casa, assim, meio que sem esperança, pensando o que eu ia fazer com a minha vida. E foi 10 meses depois do contato, do meu retorno. Então, foram 10 meses. Então, quando o Fabrício Beck me ligou, eu comecei a pular, né, no telefone. Caramba! E aí eu perguntei para ele, cara, demorou um pouco, né? Eu achei que ia ser mais rápido. Aí ele me explicou, ele falou, Gustavo, nós não queríamos te colocar num espetáculo existente. Por isso aqui está o convite da criação do espetáculo Corteu, do Daniele Fins e Pasca. Então eu fui e fiz a criação.
uma criação de 8 meses. Aí fizemos o tour que o Cirque du Soleil sempre faz, quando é espetáculo de turnê. Que eles fazem Montreal, primeira cidade, Quebec, que já é próximo ali do lado, Toronto, e o circo vai para a Califórnia, né? Aí tem São Francisco, San Diego, San José, enfim, bem bacana. Legal. Além do Cirque du Soleil, você integrou outras companhias circenses, né? Eu queria que você falasse um pouco especificamente da experiência com a Eloise. Como é que foi? Foi um negócio bem diferente, né, também? Sim, a minha ida para o Cirque Eloise foi muito mais o convite também do Daniele Finzi Pasca, porque foi uma coprodução com o Teatro Sunil, a companhia do Dani, que hoje se chama Finzi Pasca. Foi o meu salto de acrobata. Até então as pessoas falavam, artista circense. Eu me via mais como um acrobata circense do Cirque du Soleil na época. Contato com arte veio realmente nesse projeto do Daniele Finzi, que foi assim, uma criação bem direta. Nós éramos 80 artistas e eu fui trabalhar com 8 artistas diretamente com o Dani nessa criação do espetáculo. Foi a minha transição da tenda de circo para o teatro. Então foi uma universidade para mim e sem dúvida quem assistiu o Marabá hoje, assistiu o Circo Rudá, sem dúvida vai ver similaridades ou inspirações do mestre Dani. Nesse conceito de que o circo pode contar uma história única, né? Ser um espetáculo que conta uma história. Nasceu na tua cabeça dessa experiência? Sim, sim. A gente sempre faz um bate-bola no final, mas eu queria antes te perguntar das tuas aspirações quando você voltou ao Brasil depois do Cirque du Soleil, que era a ideia de criar um projeto que era, de certa forma, uma evolução daquele que você fez quando era pequeno, que era tirar crianças da rua e ensinar as artes circenses para ela. Como é que foi esse desafio? Até que ponto você já conseguiu conquistar isso? Demos um passo grande. Ironicamente, hoje nós temos um instituto que está situado na mesma rua onde eu fui criado. Se não fosse o esporte, eu seria... e se não fosse esse projeto social, eu seria mais um número nas estatísticas. E é maravilhoso poder ter o apoio do Ministério da Cidadania, né, e a Caixa Seguradora, incentivando o nosso instituto. Então, hoje estamos abertos, trabalhamos com jovens e crianças em situação de risco, e o sonho vai além, né? Não só ser um projeto cultural usando o circo como ferramenta pedagógica, a gente conseguir realmente resultados reais de colocar esses jovens em produções do Circo Rudá. Então, é um trabalho que não depende só do Gustavo. Sem dúvida, a cidade tem que ajudar, né, o Instituto e o circo para a gente ter resultados, porque é super importante a gente realmente ir lá no problema mesmo, né, na raiz do problema e tratar isso, né, de verdade. Então, a minha parte eu estou fazendo, estou super feliz e conto com o apoio aí da cidade e dos empresários. Quem quiser ir conhecer lá, pode conhecer, Gustavo? Onde que fica? Puder dar esse... Quem quiser conhecer é só ir lá na Rua Otávio Correia 160, tá? Lá no Canal 6, e nós funcionamos de segunda a sexta. Segunda, quarta e sexta é público aberto, quem quiser fazer aula de circo está aberto. E as terças e quintas é somente o nosso projeto social. Perfeito. A gente sempre termina o programa com um bate-bola rápido. Eu tenho esse conceito de que tudo que você faz, produz, é resultado do que você leu, viu, viveu, ouviu na tua vida. Então eu queria aqui pegar um filme. Um filme é Um Gênio Indomável. You can do anything you want. You are bound by nothing. And you're sitting on a winning lottery ticket. I'd do anything to have what you got. Um livro. Davi e Golias, Malcolm Gladwell. Uma música, que a gente vai usar inclusive para encerrar o programa. Esperança, Aliados. Quando estiver aqui, ainda haverá o amor.
experiência inesquecível. Conhecer 30 nacionalidades no mesmo lugar. Um sonho realizado. Circo Rudá. E um sonho que você ainda quer realizar. Que o nosso projeto social seja realizado com sucesso, com os objetivos que nós colocamos como retorno. É isso aí. O Releitura dessa semana teve o prazer de receber esse grande artista, Gustavo Lobo. Gustavo, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, viu? Gustavo. Valeu. Obrigado pelo convite. O Releitura volta na semana que vem. Até lá. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Esperança.